Editorial. Os juízes brasileiros precisam se ater às provas documentais. Quando julgam sem essas provas, fazendo deduções pessoais, criam um entrave às leis brasileiras e passam, eles próprios, a prestar um desserviço à justiça. Até porque aprende-se na faculdade que é melhor um culpado solto que um inocente preso. Há um brocárdio jurídico que não se pode fugir dele. E quando fogem, chovem recursos nas instâncias superiores, tornando a justiça mais cara e demorada, além de enlouquecerem as bancas advocatícias, porque o advogado, sem o qual a própria justiça não funciona, estuda e trabalha segundo a lei e não segundo a interpretação de qualquer magistrado. Advogado não precisa saber o que o juiz pensa fora dos autos, mas o que ele pensa sobre os autos. E como essas peças são produzidas pela polícia, onde se presume existam delegados e toda a estrutura capaz de incriminar um réu, a tarefa do juiz é julgar aquilo que lhe chega às mãos e não tentar fazer deduções ou achismo. Julgar sobre o que se acha ou deduz criam essas confusões que estamos assistindo em nosso país. E isso, aos poucos, vai cansando a população, atravancando e deixando o povo desacreditado, porque aquilo que se condena sem provas robustas acaba deixando a população no fio da navalha, porque hoje é ele, amanhã pode ser eu, um filho meu, um vizinho meu, um parente meu, um amigo meu e a nação inteira. Nos regimes autoritários não se aplicam as provas, mas a vontade do ditador. Ele manda prender, julgar e arrebentar, e a Constituição é ele quem faz. Assim como o rei Luís XIV dizia que o Estado era ele. E foi assim que Luís XVI, seguindo essa inverdade e menosprezando o povo, acabou perdendo a cabeça na guilhotina. Vejam a confusão que paira sobre a Venezuela. Aquilo lá, para voltar a funcionar, para a população voltar a ter a sensação de segurança jurídica, só mesmo com uma nova Constituição. Não se enganem, o fim do presidente Maduro será ou a fuga, ou um banho de sangue, irmãos contra irmãos, ou a cadeia. Ontem li na revista Veja a pesquisa Ipsos, que constatou que Lula cresceu na aprovação da opinião pública, enquanto o juiz Sérgio Moro despencou nesse conceito. Notem os senhores, o juiz Sérgio Moro cansou este país com essa operação que nunca termina e que está impedindo que o Brasil volte a ser aquilo que era. Tirando a parte da corrupção
que é um flagelo, que convivemos com ele desde o descobrimento, estamos vivendo num país com 13 milhões de desempregados, gente passando fome, pessoas devolvendo carros e casas que compraram a prestação, empresas sobrevivendo com dificuldades, o país precisando de reformas estruturais antes que os aposentados comecem a ir aos bancos e não receber suas aposentadorias, assim como aconteceu recentemente na Grécia. Moro quer prender Lula, assim como o ex-PGR Janot queria caçar um presidente da República. Eu também quero prender todo mundo que é corrupto, mas todas as acusações até agora são deduções e não respaldadas em relação ao Lula em documentos reais e irrefutáveis. Colocar Lula na cadeia todo mundo quer, mas pelas deduções que estão fazendo, não. Estão transformando Lula no futuro presidente do Brasil. E quem está mostrando isso não é apenas o Nordeste. São as regiões Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, já cansadas dessa tal lava-jato que não termina. E acreditem, somos um povo latino. Fomos à Copa do Mundo na Espanha e torcemos pelo touro contra o toureiro. Neste instante, quando vemos um ex-presidente que todos dizem ser analfabeto, enfrentando um juiz de cabeça erguida, e ele mesmo falando, o senhor não tem provas reais contra mim, isso faz um efeito negativo contra a justiça. Estão fazendo de Lula uma vítima. E o povo começou a torcer, já cansado das deduções, do achismo, da paradeira neste país. O povo começa a torcer contra Moro e contra o Janot. Lula, neste instante, é o touro e o Sérgio Moro está virando um toureiro. O país começou a ver o perigo desses julgamentos dedutivos que estão sendo feitos em nossa justiça. Há ainda o fato grave de que Moro exportou para além de Curitiba um modelito que acabou sendo seguido por um monte de morinhos. E o Janot também fez os seus janozinhos. E a confusão neste país está armada e reinante. A justiça é assim. Às vezes empaca, dorme, fecha os olhos, mas quando abre, quando estremece, sai da frente. Com a nova procuradora, a justiça voltou a falar, uniformizar a linguagem técnica e não as deduções saídas das cabeças de julgadores que agem fora dos nossos códigos e ignoram a nossa Constituição. Seria como você pegar o manual do seu carro novo, olhar para ele e dizer: aqui está tudo errado. Essa é a explicação técnica do porquê Lula está crescendo nas pesquisas e o Sérgio Moro começa
uma curva descendente na sua fama como bom julgador. Já aparecem teorias conspiratórias do tipo: Estados Unidos não querem que o Brasil cresça. E quanto mais fomentar essa briga judicial interna, empacando nossas reformas, nós, brasileiros, vamos acabar passando fome com boi no pasto e com as cadeias cheias de empresários, todos presos por dedução, em sua maioria. E agora eu pergunto para você que está me ouvindo: este é o país que você quer? Bom dia.